avaliação, ela é sobre o conteúdo do segundo bimestre. Então, por isso que nós vamos fazer essa revisão, certo? Eu tenho material aqui, não dá para vocês verem, né? Fica muito pequeno, mas depois eu compartilho ele com vocês. A maior parte de vocês não está com material do segundo bimestre, porque parece que está lá na escola, né? Eu não tô. Quem Eu entregou também tá não. lá, e quem não entregou, né, está em casa aí, pode, também quem quiser acessar, às vezes, lá no... Classroom. Então, precisa... pode acessar lá também, certo? Mas daí a gente vai conversar sobre assuntos que nós já tratamos e não tem tanta necessidade desse material aí com vocês agora. Sobre as questões do uso da garrafinha, me parece que já está todo mundo ciente. Sobre as questões do uniforme, me parece que também está todo mundo ciente. Sobre as questões das avaliações, já falaram com vocês? Não. Vocês vão continuar fazendo as avaliações das trilhas, que vão ser liberadas semanalmente. Então, para não liberar tudo de uma vez, cada semana vai liberar as trilhas daquele material que a gente já viu, certo? Depois, se vocês quiserem, Certo. a gente pode fazer igual o semestre anterior, marcar umas aulas aí fora para fazer essas trilhas. Eu acho que fica bem mais fácil, não fica? Uhum. Né? Fica. Mas aí a gente vai vendo aí no decorrer do tempo como que a gente consegue arrumar esse tempo para fazer isso. Porque agora ficou mais corrido para mim também, porque eu também tenho os meus intervalos, né? E na parte da manhã eu também tenho uma aula aqui no Mega. E as aulas vão ser de 1h e 15 minutos e vai ter os intervalos lá de 15 minutos, que são os intervalos de recreio, que vocês podem correr aí na casa de vocês. Parece que é meia hora, professor, os intervalos, não? No banheiro, né? Vocês podem, sei lá, fazer o que vocês quiserem aí. Professor, o João Pedro disse que ele não está conseguindo entrar por causa que o Zoom dele não está funcionando. Não é o João Pedro, ele manda a imagem aqui, ele manda o convite, e aí eu aceito o convite dele e ele desloga. Uai. Não sei se deve ser a internet dele, né? Ele já mandou uns 2 convites aqui, eu aceito, aí some, ele não entra. Gente. Pessoal, a questão das chamadas. As chamadas vão continuar do mesmo jeito, né? Só vai contar presença com quem tiver com as câmeras abertas. Quem tiver com problema de câmeras, essas coisas, vai ter que ligar lá na escola e falar com a Ivone. Tá? Porque se não tiver com a câmera aberta, já fica com falta. Tá ok? A respeito de todo o que acontece na sala de aula, quando a gente termina a videochamada aqui, eu já mando um e-mail para a escola com o nome dos alunos que não compareceram nas aulas, para fazer a chamada, né? E também, e aí eu não faço essa distinção, tá com câmera aberta, tá com câmera fechada. Quem participou da aula com câmera fechada tá com presença. Quem ficou, né? Se tiver com problemas de câmera, avisa a escola, né? Que daí a Ivone fala com a gente e vê o que faz, tá? Mas precisa avisar, certo? Se vai chegar atrasado, porque agora nós também temos a questão da pontualidade do início da aula. Às vezes atrasa aí uns 2, 3 minutinhos, né? A questão até a gente ligar o computador, às vezes nem sempre funciona do jeito que a gente quer, né? Tem dia que trava mesmo, né? E às vezes demora. Isso bom, aquilo que a gente já sabe. Então não precisa ser, não vou dizer assim, não chegou, 12h45, vai levar falta. Não é assim, né? Às vezes vai precisar atrasar, porque vai a um médico, vai ao dentista, vai a algum lugar assim, atrasou, né? Então, avisa lá no WhatsApp, manda uma mensaginha, né? A gente pode entender como que as coisas funcionam, não é assim a ferro e fogo, né? Mas vamos contar com a responsabilidade, né, de cada um para a gente fazer uma coisa melhor. O bimestre passado já foi muito bom, né? E a gente pode continuar melhorando, né? Esse é o nosso objetivo, melhorar, certo?
O que vocês acharam de não ter mais vídeo gravado? Eu Eu vou participar de todas as aulas, então. É porque às vezes os vídeos ficavam longos, né? Porque tinha tanta coisa para falar. Ah, o Paulo mandou de novo aqui. Tio. Já aceitei ele de novo. Vamos ver se ele entra agora. Agora parece que deu certo. Professor. Oi? Eu achei melhor não ter vídeo porque na aula online aqui a gente tira dúvida na hora, né? No vídeo a gente tem que esperar outra aula para tirar dúvida, né? Também. Exatamente. Ô, Paulo, você está me ouvindo? Já saiu de novo. Eu acho que a internet, né? A internet dele que não tá legal. Tá ok. Ô, tio. Oi. A questão do microfone desligar tem que estar desde o começo até o fim, só usar o chat? A questão do Nossa, microfone, esqueci às de vezes tem desligar. ambientes que vocês estão, né? E aí fica aqueles... Parece que tem gente serrando um trem, parece que tem gente batendo martelo. E, sabe, né? Tem os irmãos, tem os pais, tá todo mundo conversando, vivendo normalmente, né? Você imaginou? Ligou a câmera e tem que ficar todo mundo em silêncio? Não dá, né? Então, a gente pede assim, que se tiver um barulho aí na casa de vocês, se tiver alguém conversando, né? Aí vocês desligam o telefone, mas se você estiver sozinho no quarto aí, tranquilo, não tá dando interferência no vídeo, não tá atrapalhando os colegas, aí tranquilo, pelo menos na minha aula, tranquilo, né? Não precisa ser uma regra. Ó, por exemplo, aqui agora a Sofia tá com o microfone aberto, a Isadora, a Sara, a Isabela, a Elisa, e não tá tendo interferência nenhuma, né? Mas se vocês verem que tem alguém aí gritando, tem alguém aí tocando teclado, tem alguém aí tocando bateria, aí vocês precisam, né, desligar para que não haja interferência, certo? Hoje a aula tá quietinha, né? Não tem nenhum barulho no fundo, nada disso. Então, professor, essa primeira semana vai ser só revisão mesmo, os conteúdos passados? Vamos fazer a revisão, porque vocês vão precisar dessa revisão para fazer a avaliação, que é uma avaliação de todos os conteúdos. Em geografia, geografia nós tínhamos a unidade 5, que era a África, nós tínhamos a unidade 6, que é o Oriente Médio, Índia, China e Japão, nós tínhamos a unidade 7, que era a América e seus povos, e nós tínhamos a unidade 8, povos do Brasil, né? Então nós vamos fazer A gente vai fazer tipo uma prova anual? Não, vai ser uma avaliação desse conteúdo tudo junto. Ah, entendi. Tá? Então por isso que nós vamos dar um geralzão, relembrar alguns conceitos, falar sobre os povos que a gente viu. Claro que não dá para falar sobre tudo, né? Porque foi coisa que nós vimos em 2 meses e meio. A gente tem apenas 3 aulas para ver tudo isso. Certo? Outra coisa, vamos só lembrar que se já foi criado um novo horário com os intervalos, então para as pessoas evitarem, né? Igual, tem pessoas que comem sorvete e não oferece. Elisa, né? Essa semana fui lá na sorveteria, comprei um pote de sorvete, mas parece que não era tão bom igual aquele, sabe? Mas eu não sou ridícula, viu? É porque não tinha como entregar. Nossa, Elisa, você podia ter despejado em cima da câmera aí que... Ia dar muito certo. Ia dar muito certo, ia ser uma explosão. Então tá, tô brincando, Elisa, só para descontrair mesmo. Mas depois você leva esse sorvete lá na escola para nós. Tá bom, pode deixar, não vou esquecer não. Juro que eu vou esquecer disso, né? Isso me atormenta a cabeça todos os dias. Eu cheguei a sonhar com esse sorvete. Uau! Né? A coisa foi Coitado então... do professor. Diz que era uma vontade. bola gigante de sorvete com 2 bracinhos, 2 perninhas, e ele vinha com uma colher gigante pro meu lado e ele falava, não dou, não dou, não dou. Aí, de repente, já era um monte de bolas de sorvete. Eles me pegavam e me amarravam e me prendiam dentro de um pote de sorvete gigante e me congelavam no frigorífico. Nossa! Eu tive sonhos terríveis.
Ah, tô Que brincando. sonho. Então, sobre as questões das avaliações, vocês vão ter que ficar bastante esperto com isso, que agora é bastante importante, que vocês vão, vai se criar uma forma para que vocês possam ir à escola em um determinado dia, né, fazer as avaliações lá, Entendi. entendeu? Então, assim, aí vai disponibilizar, Elisa vai no dia tal, Isadora vai no dia tal, o Igor vai no dia tal, certo? Então, aí vai ser conversado, né? Vai ainda se ver esse modo e depois vai passar todas as coordenadas certinhas para vocês, com datas marcadas, tudo certinho, certo? Tá? Então, sobre esse início aqui, pessoal, a gente vai... Tem esse quadro aqui, que vocês podem observar aqui atrás, que era aquele quadro que estava no livro de vocês, que falava sobre a África, né? E a gente analisou essa imagem no início do bimestre passado, né? E uma das coisas que são fundamentais para a gente entender o estudo sobre a África é que a África é o segundo continente encontrado. Primeiro foi o europeu, depois foi a África, né? E foi praticamente o terceiro continente colonizado por europeus, ok? Porque primeiro nós tivemos o surgimento das civilizações na Europa e na Ásia. Nós também tivemos civilizações antigas na África, que foi a civilização egípcia, né? Mas também a gente teve, como que eu posso dizer? Um abandono da África pela civilização europeia durante vários anos, após a queda de Roma. Porque Roma chegou a dominar o norte do Egito, né? E, inclusive, todo mundo sabe que até Cleópatra governava em prol do Império Romano, né? Logo que toda aquela civilização egípcia dos faraós deixou de existir e foi dominada pelo Império Romano. Júlio César, né? Que inclusive era amante de Cleópatra, a governadora do Egito, né? A governante do Egito, certo? Diante dessa situação, aí eles focaram a colonização para a Europa, para a América, com os portugueses e espanhóis, os ingleses lá na América do Norte e os franceses lá no Paraná. Tá? Então, esses povos colonizaram essa região. Os holandeses também colonizaram algumas regiões. Tá? Depois, a partir do século XVII, eles descobriram o novíssimo mundo que foi a Oceania, e começou todo o processo de colonização da Oceania. A partir dos anos de 1850, eles vieram para a África, dividiram os territórios africanos, né, como se fosse uma pizza. Sabe aquela pizza que vem em 8 pedaços? Eles pegaram a África, fizeram um desenho, ó, a Alemanha vai ficar com esse pedaço, a Inglaterra vai ficar com esse, Portugal com esse. Tanto que lá no período da Copa do Mundo, vocês veem vários, né, países com nações africanas falando línguas diferentes. E dos 56 países africanos, nós temos mais de 1000 línguas diferentes na África. Tem uma língua no sul da África que ela não é falada, ela é assoviada, para você ter noção. Nós temos mais de 1.200 etnias diferentes. Então, a grande problemática da África é essa, é a gente falar da África como se a África fosse um país. E a África é um continente, com povos, com culturas diferentes. Eu estava assistindo alguns documentários agora mesmo, nessas férias, porque eu sou apaixonado por documentários, né? E por documentários e pelo Google Maps, que eu passei por todos os lugares do mundo que você possa imaginar, eu já fui, né? Depressões, cavernas, aonde o Google Maps foi, agora tem até uma versão que mostra parte do litoral do fundo do mar que eu estou explorando agora, né? Então, assim, eu sou muito fascinado pela China, então eu viajo por todos aqueles vales, cidades, observo estradas, ruas, e eu acho muito interessante. Isso me toma, às vezes, um dia todo, que eu passo aqui perdido nisso.
Então, diante dessa... O Paulo está chegando aí de novo. Então, vamos lá. Diante dessa situação, pessoal, com a divisão da África, né, eles esqueceram que os africanos tinham modos de vida diferentes. E qual que foi a justificativa que o europeu encontrou para poder colonizar a África? E quando eu estou falando de colonização, eu estou falando que já existiam pessoas morando lá. Né? Diversas tribos africanas que falavam línguas diferentes e que tinham hábitos diferentes. Por exemplo, até hoje na África, nós temos na região do Parque Nacional do Serengeti, lá próximo do Lago Vitória, onde nasce o Rio Nilo, porque o Rio Nilo ele nasce e corre uma parte para o oeste, que é o Rio Nilo Branco, e o Rio Nilo Azul, que corre para a região da onde era o Egito, né? E naquela região central da África, onde é um clima tropical, igual aqui em Goiás, com uma vegetação muito parecida da vegetação de Goiás, que é o cerrado, mas só que lá a gente chama de savana. E qual que é a característica principal do clima tropical? Um período chuvoso e quente, e um período seco e frio, que é o que a gente está vivendo agora, né? Então, lá também é assim, no período seco, as pastagens somem, os arbustos secam, e os grandes animais vão buscar refúgio naqueles restos de água que eles conseguem. Os rios secam, igual no Nordeste, né? E aí, quando vem a chuva, tudo floresce. Pra você ter noção, lá nessas regiões tem uma espécie de sapo, que quando vem o período da seca, ele entra por dentro da terra, aí o rio seca, forma uma camada dura por cima, e ele fica 6 meses lá debaixo da terra preso, para ele não ser queimado pelo sol. Aí, quando vem a chuva novamente, amolece o terreno, aí ele sai novamente, procria, e depois ele se enterra novamente lá dentro. Né? Vocês já viram falar no bagre africano? Não, acho que não. O bagre africano é um peixe resistente também, que ele fica debaixo da terra. E ele pode passar períodos, né? Inclusive, lá naquelas tribos onde se faz os adobos de barro para construir casa, muitas vezes eles ficam presos dentro do tijolo, e quando começa a sair, eles saem da parede da casa. Eles conseguem permanecer presos dentro do barro para sobreviver até um novo período de chuva. Quando os animais voltam novamente para a savana, para aquelas grandes planícies. Tá? Então, nós temos tribos que moram naquela região ali que praticamente elas são nômades ainda. Eles ainda praticam caça, né? Os maçais mesmo. Os maçais são pastores. Eles utilizam o sangue do animal. Todo dia de manhã eles têm rebanhos de bovinos. Eles furam a jugular do animal, retiram uma quantidade de sangue, misturam com leite para poder beber. É uma fonte de proteína muito rica, né? Eles não comem os animais, eles tomam o sangue dos animais para poder manter, porque se eles comessem os animais acabariam, eles morreriam de fome. Então, para se manter, para potencializar a proteína do leite, eles também fazem uma incisão no pescoço do animal e retiram uma quantidade de sangue, claro, uma quantidade que não vai matar o animal, e depois eles costuram de novo, e o animal, como se fosse uma transfusão, como se fosse uma doação de sangue que o animal faz para eles. Então, tem muitas tribos ainda, como os maçais, que eles não conhecem a fundição de ferro, eles têm pontas de metais para usar nos arcos deles, nas lanças, mas é por causa que eles pegaram de outras sociedades, mas eles mesmos ainda não conseguem, não desenvolvem agricultura, né? Eles praticamente estão num estágio de desenvolvimento bastante inferior ao restante da população mundial. Mas é uma forma deles sobreviver, né? Eu estava vendo uma outra tribo que, para poder suportar o calor do deserto, eles pegam o leite, coloca dentro de uma cabaça. Você sabe o que é uma cabaça? Não, acho que não. Sim, eu sei o que é. Chama de porunga também. É umas bolas assim que dá um fruto, tipo uma abóbora.
Eu tenho uma aqui em casa, mas eu não sei onde que tá agora. Aí, o que que acontece? Eles furam ela, colocam o leite lá dentro, né? Retiram a nata do leite, faz uma manteiga que eles misturam com barro e corante vermelho, que é minério de ferro, que dá um tom avermelhado, cobreado, e depois eles vão passando no cabelo e no corpo, todinho, aquela manteiga. Chega, fica pingando assim, então, quando sai no sol quente, e vai trançando o cabelo e passando aquela pasta. Isso protege eles de picada de animais e também do sol quente para não queimar a pele. Né? Então, são hábitos diferentes, né? Mas como que o europeu viu o africano? Alguém sabe me dizer? Vamos, gente. Até parece que vocês não levantaram de manhã para correr, para fazer exercícios. Hoje mesmo eu levantei atrasado, eu corri até Santa Helena e voltei só, não fui até Goiânia. Enquanto vocês vão lembrando aí, vamos fazer uma chamadinha aqui de quem está aqui hoje. O que está faltando aqui hoje? Ô, Paulo, você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Você tem câmera? Minha câmera do meu celular tá estragada. Vou arrumar só amanhã porque a loja tá fechada lá. Tá, e o Guilherme? Tô aqui. Tem câmera, Guilherme? Estragou, quebrei. Ei, criatura. E o João Teodoro? Tô aqui também. Aí, e a câmera, João Teodoro? Eu não quero ligar. Ah, tá. Então tá, vamos lá. Me ajuda aí, quem que tá faltando? O Otávio. O Otávio Pessoa. É o João Pedro Pessoa. O Otávio tá entrando aí. Mas ele não tá conseguindo. Eu dou ok Então, aqui, mas não vai. Acho que ele tá com problema. Então é só o Pessoa? Eu acredito que é só o Pessoa. Eu vou ver depois o que está acontecendo com o Otávio, que ele mandou aqui, ó. Eu adiciono ele, mas não vai. Hoje é o dia que a sala tá mais cheia. Aham. Primeiro dia, Que né? milagre. mesmo. Pois é, ô milagre. Então, 7º ano de História, Geografia. 7º ano de História e Geografia? De História, ou de Geografia, quer dizer. Não é história? É de história, tio. Na nossa agenda tá história. Na agenda de... É. Ou você explicou geografia? Não, é História mesmo. Eu que tô aqui doidando. Tá, então beleza. Alguma pergunta sobre a África? Porque senão nós vamos mudar de tema. Ah, então só responde aquela pergunta que você fez pra gente, como é que os europeus viram os africanos? Primeiro, eles viram... Ó, imagina só, quando eles chegaram lá, os africanos eram... Alguns já plantavam e colhiam, outros eram nômades, outros eram seminômades. Faziam rituais diferentes, porque vocês sabem que eles eram amenistas. Amenista é uma religião que acredita nas forças da natureza. Então, eles acreditavam na força das matas, do vento, do fogo, da terra, das águas. Tinha um Deus para proteger cada região dessa. Então, eles eram politeístas, né? Tinham rituais que para os brancos pareciam diferentes devido à forma, às vezes à agressividade do ritual, mas era uma forma deles se organizar, né? E os europeus achavam que eles eram atrasados, que eles eram pouco evoluídos.
né? Para você ter noção, teve um conde inglês chamado Conde de Gobineau, que ele chegou a dizer que os africanos, ele colocou um homem branco, uma linha do tempo, um africano no meio e um macaco na outra ponta. E disse assim, ó, o homem, dentro daquela visão que o homem surgiu do macaco, que é mentirosa, né? A gente não veio do macaco. Tem um pessoal aí que fala isso, mas é porque não entende. E realmente é. Né? Lembra, eu já expliquei isso para vocês. Que tinha os hominídeos, uma parte dos hominídeos evoluíram para os macacos e outra parte evoluiu para os homens. Né? Dentro das etapas de mudança do homem. Por exemplo, o homem ereto, que foi quando ele ficou de pé, o homem habilis, que já usava as mãos para fazer as suas atividades do dia a dia, e o homem sapiens, que era o homem que já começou a desenvolver a inteligência, e o homem sapiens, que é o homem que nós conhecemos hoje, ou seja, somos nós, com um grau de inteligência maior. Então, esse é o processo evolutivo. A gente veio dos hominídeos. Se teve alguém por aí que evoluiu dos primatas, os macacos, né, esteja à vontade. Tá? Então, desse processo evolutivo, várias tribos africanas, segundo o Conde de Gobineau, né, o inglês, o africano ele estava num estágio mais próximo do macaco do que do homem branco. Ou seja, o homem branco era o ser mais evoluído. No meio dessa trajetória de evolução para o homem branco, o homem negro estava no meio dessa trajetória. E o homem branco cristão, caridoso, temente a Deus, não podia deixar os seus irmãos, né, viverem naquela situação de miséria. Porque para o homem branco, a situação que o homem africano vivia naquele momento era uma situação de miséria. Então, o que eles falaram? Nós vamos para lá para ensinar para eles uma religião, que foi a religião cristã, que foi introduzida na vida dos africanos. Eles foram obrigados a deixar os cultos religiosos deles e seguir o culto da religião cristã, no caso, a Igreja Católica, né? Inclusive, se você vai lá na África, você vê muitas igrejas e os santos das igrejas, inclusive Jesus Cristo que está lá na cruz, na frente do altar, ele é negro. Né? Os anjinhos são todos negrinhos. Por quê? Para poder se aproximar mais da cultura do africano. É a mesma coisa, você vai no México, na Bolívia, no Peru, muitas vezes Jesus Cristo está lá com características indígenas. Né? E os santos também têm roupas e características indígenas, para poder se aproximar mais da cultura daquele determinado pessoal. Então, outra coisa que foi introduzida na África, eles foram obrigados a aprender a língua do colonizador. É por isso que você vê africano falando francês, inglês, português de Portugal, falando belga, falando várias línguas, né? Italiano. Na Copa do Mundo, a gente vê muitos times de futebol da África falando línguas diferentes, línguas europeias, ok? Outra coisa que aconteceu, pessoal, eles falavam que eles não tinham organização social, então levaram escolas e obrigaram eles a estudarem, levaram o sistema político e obrigaram eles a participar do sistema político, levaram o exército e obrigaram eles a ingressar no exército, criar corpo policial, tá? Fazer toda a burocracia de papelada, de bancos, de escola. Então, mudou toda a forma de organização social que eles tinham. Tá? Porque, segundo a cabeça dos europeus, os europeus tinham que fazer isso porque não podiam ver eles vivendo naquela miséria. Mas esse era o real objetivo? Não. E tinha um outro escritor que sabe o que ele escreveu? Que Deus, quando olha só o absurdo que ele escreveu. Que Deus, quando dividiu o mundo, foi injusto. Isso aí estava até na apostila de vocês. Porque ele pegou todas as riquezas minerais e deixou na África.
diamante, ouro, ferro, bauxita, porque a África é muito rica, principalmente as maiores minas de diamante do mundo estão na África, né? E na Europa ele deu a inteligência para o povo da Europa, mas, no entanto, deixou os minerais com um povo pouco inteligente. Então, era obrigação da população branca mais inteligente ir lá e ensinar as técnicas para os africanos poderem, né, explorar essas riquezas. E aí foi com esse intuito que eles foram. Só que com um diferencial, quando eles exploraram essas riquezas, eles levaram tudo para a Europa e não deixou nada para os africanos, né? E aí, quando eles foram embora, a África ficou pobre, extremamente pobre. Não tem dinheiro para investir em educação, não tem dinheiro para investir na agricultura, e aí vive naquela total miséria de muitos países, né? Mas lembrando que não é todos os países africanos que têm situação ruim, não. A África do Sul mesmo tem uma economia muito parecida, se não melhor, do que a do Brasil, tá? Inclusive, na África do Sul, quando teve a Copa do Mundo lá, eles deram um show de organização em relação ao que foi a vergonhosa Copa do Mundo aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil os estádios não ficaram prontos, as rodovias não ficaram prontas, o metrô não ficou pronto, né? E na África do Sul, todo o aparato para a Copa do Mundo já estava pronto e organizado quando ela ocorreu. Então, vocês veem que tem diferenciação. Lembrando que a África tem 56 países, né? E que esses 56 países são povoados por grupos africanos diferentes. Não é porque eu vou em Angola que todo mundo lá em Angola é da mesma etnia. Como a África era formado por grupos nativos, os países, quando foram divididos, ficaram vários grupos nativos dentro do mesmo país. Se você pega o Brasil, você acha que o Sul é muito parecido com o Nordeste? Não. Se você sair lá da cultura sulista, o modo de vida mais voltada para o modo europeu, né? Lá você vê pessoas falando italiano, alemão, o modo de organização das cidades, né? De construção das casas. E aí você vai lá para o Nordeste, a mesma coisa que você for para outro mundo. Se você sai lá do Nordeste, vai lá para a região do Amazonas do Norte, parece que você saiu do Brasil e foi para um outro mundo. As comidas são diferentes, né? O jeito de falar, os hábitos de se vestir, as músicas, né? A forma das pessoas se divertirem, tudo é diferente, né? Aqui no Centro-Oeste já é mais uma mistura de tudo, né? Porque aqui no Centro-Oeste, por causa da questão da ocupação agrícola, tem sulista, tem paulista, tem nordestino, tem nortista, tem gente do Brasil inteiro que acabou fazendo uma grande mistura aqui nessa região. Certo? Então, qual que foi a forma que o europeu viu o africano? Como inferiorizado, como uma população que não tinha organização social, que não tinha um rei, que não tinha uma política correta, que não tinha uma religião, e eles obrigaram os africanos a ser igual a eles. Certo? Agora eu te pergunto, qual que era o objetivo de tudo isso? Era poder se apossar... Roubar os minerais, né? Exatamente, porque a África tinha mão de obra barata, tinha terra abundante, tinha minerais em abundância, tinha o que mais? Tinha mercado consumidor. Então, eles iam para a África, plantavam o que eles queriam, exploravam as riquezas minerais, ouro, diamante, pedras preciosas, levava tudo para a Europa. Aí, lá, eles processavam isso e traziam e vendiam de volta para eles. Porque na África era proibido ter indústrias. Né? Por quê? Porque se tivesse as indústrias, eles não iam precisar levar para a Europa, processar lá e trazer e revender. Era igual no Brasil. Durante a colonização brasileira, a única indústria que podia ter no Brasil era a indústria de juta, que fazia aquela roupa de saco para os escravos. Não podia ter outra indústria no Brasil, porque daí obrigava a colônia brasileira a comprar os produtos de Portugal. Eles vinham aqui e compravam as matérias-primas pelo preço que eles queriam. E depois eles revendiam os produtos industrializados, claro, bastante caro. É igual hoje. Quando a gente exporta ferro, minério de ferro, bauxita, prata, um monte de coisa, o que acontece?
A gente exporta isso muito barato. Aí quando você compra isso num iPhone de tecnologia importada, como que fica o valor disso? Oi, Brian. Tudo bem? Eu acho que você entrou na aula errada. Entrei. Entrou, só você desconectar. Daqui a pouco a gente se vê, tá? Você mandou pelo 6º ano. Não, Não é o horário diferente? é o horário diferente. Dá uma conferidinha lá que você vai ver que você enganou. Ah, que eu já ia deixar pronto. Não, você enganou, tá? Vou sair daqui então. Tá ok, tchau, até mais. Tadinho. Eu vi que ele ficou assim, olhando, acho que ele não... Ele falou, ih, tô no lugar errado. Tadinho. Então, é isso, pessoal. É isso que a gente tem que entender da África. E hoje, como que ficou a África? Depois que eles roubaram todas as riquezas, você vê que os países europeus são riquíssimos, né? Você vê, lá na África mesmo foi achado o maior diamante do mundo, né? Depois vocês podem pesquisar lá no Google. É uma pedra de diamante gigante, perfeita. Daquela pedra de diamante foi lapidado uma gema para a coroa da rainha, foi lapidado uma pedra gigante que está no cetro da Rainha Elizabeth, né? E várias outras